Mesmo nesse momento difícil, é uma alegria estar aqui recebendo a família do seu Fernando. Ele faleceu na quinta-feira à tarde e eles estão aqui conosco. Nós estamos dividindo esse momento assim tão difícil, né, da separação física. A dona Olinda já tem comparecido aqui aos nossos cultos, mas a filha, o genro e a neta estão vindo aqui pela primeira vez. Não sei se vocês já vieram no passado, né? Mas a primeira vez que estão aqui conosco. Nós saudamos como igreja. Normalmente nós fazemos outro tipo de apresentação, mas vamos respeitar o momento difícil, né, que vocês estão passando. Mas é uma alegria muito grande tê-los aqui na casa de Deus, porque aqui vocês vão encontrar um conforto que não é possível ser dado em outro lugar. Nesses quase 2 meses, eu aprendi a amar o seu pai, o seu avô, o seu sogro, o seu esposo, pela ordem aí, né, gente? Ele não fazia parte da nossa comunidade, mas Deus tinha colocado ele no meu coração. E Deus é fiel, porque ele pôde compreender naquele momento duro, né, da vida dele, os tempos finais, ele pôde compreender o plano de salvação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos hoje concluir também aqueles estudos bíblicos que nós estamos fazendo em relação a algumas religiões, as diferenças de algumas religiões, e um pouco de paciência eu peço, porque hoje também as crianças ficam aqui conosco no templo, e eventualmente uma ou outra pode se entusiasmar aí, né? Mas glória a Deus por isso. Nós falamos já das pessoas que militam, né, no Espiritismo. Nós falamos também dos cristãos da Igreja Católica. E eu vou começar falando o que eu falo sempre. E para você que vai nos assistir e está nos assistindo agora, é que nós amamos todos vocês. Nós não fazemos, tentamos não fazer, né, como o Senhor, não acepção de pessoas. Nós falamos e mostramos as diferenças através da palavra de Deus, que é a doutrina bíblica. Amém? Vou repetir se era para você não ouvir. Nós amamos todos eles, católicos, espíritas, budistas, islâmicos. Nós podemos não concordar com o que não está na palavra de Deus, mas amamos, porque são criaturas de Deus. Nós vimos nos estudos passados o que confronta a palavra de Deus com a prática de algumas dessas religiões, seitas, ou o nome que se queiram dar. Nós não estamos aqui julgando, nós não estamos aqui fazendo diferenciações, nós estamos mostrando apenas o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus e o mundo cristão reconhece que ela é a Bíblia Sagrada, que é o livro mais vendido no mundo em todos os tempos. Deve diminuir agora por causa dos tablets, né? Dos telefones, dos eletrônicos, a modernidade do mundo. Mas é o livro mais lido e é o mais credenciado pelos cristãos do mundo, aqueles que creem em Jesus Cristo. Terminamos o estudo passado falando sobre a idolatria, uma prática que é condenada na Bíblia Sagrada, quando se santificam pessoas individualmente. E a Bíblia nos ensina que todos somos santos. Qualquer um, pastor?
naturalmente, quem está nos caminhos do Senhor. E demos os versículos bíblicos, fizemos as comparações, e agora vamos finalizar essa parte da Igreja Cristã Católica, algo que também pode levantar algumas dúvidas, mas nós temos que ir no que diz a palavra. E uma das dúvidas flagrantes é em relação a Maria, a mãe de Jesus. Maria, a bem-aventurada, diz a palavra de Deus. Depois de 4 séculos de Jesus Cristo, foi que se começou a introduzir, através dos romanos que dominavam a Igreja Católica de então, e é onde está o Vaticano hoje, dentro de Roma. É um estado independente, mas a sede do estado é dentro de Roma. Não sei se vocês já foram lá. E eles começaram a dar a Maria o que não diz a palavra de Deus. Nós respeitamos, mas não aceitamos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no 1º capítulo. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 1. Vamos ler 2 versículos. Quatro séculos depois, no século IV, 400 anos depois de Cristo, dada a nossa era, deram um caráter virginal a Maria, de virgem. Mateus 1, verso 24, diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, verso 25, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Maria, a bem-aventurada, foi eleita por Deus, olha o privilégio, para ser a mãe de Jesus, homem. Por isso ela é bem-aventurada. Ela era noiva naquela época de José. Naquela época não era tão fácil como hoje está fácil. Então, não havia relação sexual entre os noivos, entre os namorados. E a igreja cristã previne que não deve haver, ainda nos dias de hoje, mesmo os dias que são dominados pelo diabo, que ensinam que é tudo possível. Para Deus, não. E a Bíblia diz não. Mas voltemos ao texto sagrado. Deus, na forma de um anjo, fala primeiro para Maria. E no texto que fala sobre isso, vocês podem ver depois nos evangelhos, que ela fala: mas como eu posso dar à luz se eu não tive relação com homem algum? Meu Deus! Ela tinha consciência que ela não poderia ser mãe enquanto ela não tivesse uma relação sexual com um homem, no caso José, o seu noivo, o seu pretendido. Mas era um plano de Deus que ia se concretizar para a redenção de todo mundo. E ele usa Maria. E a Bíblia diz claramente que esse anjo também fala com José. Porque José, para não desonrar a sua noiva, porque aquilo ali era um motivo de desonra quando não havia algo pior no Velho Testamento, eles matavam, apedrejavam. Como infelizmente isso acontece ainda hoje em alguns países do mundo árabe. Quanto à prostituição, ao homossexualismo e a outros pecados relatados na palavra de Deus. E José desperta do sono e faz como Deus ordena. E recebe ela, grávida.
Eu não sei na mente daquele homem, a Bíblia diz que ele é um carpinteiro, não sei o intelecto dele, não há muitos detalhes, mas na cabeça daquele homem, não sei como a minha noiva, virgem, vai ter um bebê, se eu não me relacionei com ela. E um evangelho fala que ele tenta, para não desonrá-la, tenta se afastar, quando Deus, através desse anjo, se manifesta, e ele obedece. E eu falo que também, quando Deus me manda, e manda nós fazermos as coisas, é bom obedecermos, se temos o juízo. E o verso seguinte, o verso 25, fala: contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. O conhecer aí é relação sexual. Essa expressão significa relação sexual. Não a conheceu, enquanto não nasceu Jesus. Em Lucas, vai um pouco mais à frente, Lucas capítulo 2, relata também uma parte desse texto. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque é como se eles têm uma visão simultânea. Estava falando com o irmão hoje. São parecidos, os textos são muito parecidos, uma outra diferença entre eles, porque eles têm uma visão simultânea de Jesus Cristo. Só João muda um pouquinho, o 4º evangelho. Dá outra visão de Jesus Cristo com Jerusalém, onde ele viria a ser morto. João leva muito para Jerusalém, para as festas dos judeus, das quais Jesus participa também, ou está por ali, pela região. Mas Lucas, no capítulo 2, diz assim no verso 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, onde eles foram se alistar, né? Aconteceu completarem-se os dias para ela dar o parto, para ela ter o filho. E o verso 7 diz: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. É uma coisa muito comum, porque nós vemos isso, inclusive, no Natal, quando eles fazem, como é que chama mesmo? Presépios, né? No Brasil chama presépio, não sei em Portugal. Aí tem os animais ali e tal. Porque, como eles foram fazer um censo, o rei Herodes decretou um censo, eles foram para a cidade deles, de José. E quando chegou lá, se completou a gestação dela. E estava lotado, porque todo mundo viajou para participar desse censo. E ela não teve onde hospedar-se, foi ali mesmo. Relata aqui a palavra de Deus. E aqui tem uma outra coisa muito importante, que quebra o dogma humano, a doutrina humana estipulada pelaquela igreja, já a partir do 4º século depois de Cristo, da virgindade de Maria. Aqui fala especificamente, não sei a sua versão aí, ela deu à luz a seu, verso 7, 2, 7, Lucas 2, verso 7, ela deu luz a seu filho primogênito. Não sei como é que está nas suas versões. Está primogênito por aí? O que é primogênito? Mais velho ou primeiro? Primogênito. Se Jesus foi o primogênito, mesmo que ela não tenha se relacionado sexualmente com José antes do nascimento de Jesus, tem outros filhos, porque Jesus foi o primeiro, é o primogênito. E qual é a diferença do primogênito para o que não é primogênito ou é único? Chama-se unigênito. Qual é um dos versos mais lidos da Bíblia? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Quem sabe aí? De tal maneira, deu seu filho unigênito, o único. Só que a igreja que não lê a Bíblia, ela está morta, com uma palavra fechada. Eu me lembro um rapaz que era um evangelista, liberto das drogas lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo,
que numa campanha cheia de jovens e muitas pessoas, ele pisou numa Bíblia e houve um escândalo na plateia. E ele falou: estou pisando num livro fechado. E a Bíblia fechada é um livro comum. A Bíblia aberta é a vida. E a igreja que não lê a Bíblia, a igreja que não estuda a Bíblia, ela comete heresias. Ela se afasta da verdade e cai no pecado. Então a Bíblia diz que José não conheceu Maria até Jesus nascer. Ou seja, depois que nasceu Jesus, eles vieram ter a vida de marido e mulher, como muitos dos nossos casais aqui hoje, e como vocês que estão nos assistindo. E que Jesus, quando nasce, é o primogênito. Então não há porquê dar um caráter virginal se ele não existe. Qual a necessidade disso? Não precisamos entrar em detalhes, discutir teologias de igreja A, B ou C. Nós podemos só estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Ficou claro? Está claro na palavra de Deus. Volta mesmo aí para Mateus. Que aqueles que ainda duvidam, porque se você for na internet, tem cada coisa. Você acha graça e fica com raiva ao mesmo tempo. Mateus 13, verso 55. Quem achou, diga amém. Quem não achou, espera aí, pastor. Mateus 13, 2 versos, 55 e 56. Diz a palavra de Deus: não é este o filho do carpinteiro? Se refere a Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro, o filho de José, né? Não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Esse pois tudo isto é que é até uma expressão que tem no Brasil: santo de casa não faz milagre. Ou seja, a própria família de Jesus, em determinado tempo do seu ministério, não cria no poder de Deus, através da vida dele. E esse texto diz isso. Mas não é o filho do carpinteiro? Como é que a gente não conhece a mãe, não conhece os irmãos, não conhece as irmãs? Como é que ele faz tudo isso? Não vamos falar do poder de Deus aqui. É inquestionável. Mas estão os nomes dos irmãos. O segundo, o terceiro, o quarto, e tem as irmãs. E não ter o nome das irmãs, porque a cultura daquela época, as mulheres não tinham valor social. Infelizmente, eram mesmo feitas para criar, dar cria, ser mãe, cuidar da casa. Mas está na palavra de Deus. Aí mesmo em Mateus, no capítulo 12, no verso 47, quando Jesus está pregando para um grupo de pessoas, diz assim a palavra de Deus: e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Quer dizer, confirma em outra cidade, em outra circunstância, que Jesus tinha os irmãos. Em Marcos, que é o evangelho seguinte, capítulo 6, também relata essa mesma passagem. Como expliquei antes, os evangelhos se parecem. Marcos 6, verso 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãos? E escandalizavam-se nele. O texto é o mesmo, a maneira é a mesma. Aqui fala carpinteiro, filho de Maria, porque até ele começar a exercer o ministério, Jesus começa o ministério dele por volta dos 30 anos de idade. Ele não ficou à toa até os 30 anos de idade. O ofício do pai era carpinteiro. Ele segue a profissão do pai, até que é chegada a hora dele aparecer ao mundo como Messias, como Salvador. Primeiro do povo de Israel e depois de todos nós. Então a Bíblia é muito clara em relação
as informações sobre Maria, a bem-aventurada, sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Celebramos a ceia agora há pouco. E sobre a família de Jesus aqui na terra. Desses 4 irmãos de Jesus que estão citados aí, 2 deles escrevem no Novo Testamento, Judas e Tiago. Tiago, eu li o verso relativo ao dízimo e oferta. E depois dele, antes, o livro que antecede o Apocalipse, é escrito por Judas. Amém? Então, nos clarifiquemos em relação a isso. Não com o intuito de dizer, nós somos melhores porque nós sabemos. Não, de maneira nenhuma. Conhecer. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você não conhece a verdade, se você tem a sua Bíblia na sua casa e ela fica fechada, se você não tem uma comunhão com Deus através de oração, da leitura da palavra, você vai ficar sem conhecer a verdade. E qualquer pessoa que chegar e disser uma coisa que não está na palavra de Deus, você pode ter a tendência de acreditar, mesmo não sendo verdade. Por isso que a Bíblia tem esse fator fundamental nas nossas vidas, na vida do povo de Deus e na sua igreja aqui na terra. Eu volto a falar, isso é muito sério. No Brasil está acontecendo, na América já vem acontecendo há muito tempo. As igrejas não estão pregando mais a palavra de Deus. As igrejas não estão mais abrindo a palavra de Deus nos seus cultos. E nós temos visto o que tem acontecido em muitas partes do mundo por causa disso também. E outro assunto, para finalizar essa parte, se fala em relação ao celibato dos irmãos da igreja cristã católica, os padres, principalmente. E é interessante, vocês devem estar acompanhando, porque todos nós somos internautistas, né? Estamos na internet todo dia, estamos no Facebook. Antigamente era Orkut, né? Iogurte, sei lá mais o quê. E tem muitas informações, boas e muitas ruins. Mas nós precisamos estar atentos, porque na hora que chega uma informação ruim, você precisa saber diferenciá-la. E se vem um irmão de uma igreja católica, se vem alguma pessoa ligada ao espiritismo, se vem algum outro, você confronta na palavra de Deus. Agora, se ele diz, eu não acredito na Bíblia, o que é que você vai fazer? Cale-se. Seja sábio. Cale-se, não fale nada. Ele não acredita na Bíblia. Ela não acredita na Bíblia como a palavra de Deus. Ore. O segredo é ore. Amém? E essa é parte do celibato. Está sendo atualmente, tem um Papa novo, né, na Igreja Católica, no Vaticano, é lá da América do Sul, né, é argentino. Ele está tendo umas posições que está incomodando a própria cúpula, né, o próprio poder da Igreja Católica Romana. É um Papa que é a primeira vez que eu vejo falar de Jesus com a frequência que ele fala, de Jesus Cristo. E ele esteve no Brasil, no ano passado, houve um evento lá da Juventude Mundial, que foi lá no Brasil, e ele deu algumas declarações, e as coisas estão acontecendo, porque ele esteve também em Israel há um tempo atrás, ainda no ano passado, e falou em relação a isso. O celibato. Quem sabe o que é celibato? Celibato é, vamos dizer assim, não casar, não ter relação. O diabo está distorcendo isso aí até no meio evangélico para justificar pecado. Só que a gente tem que estar atento sabendo o que é que diz a palavra de Deus. Em Mateus 19,
Por que Novo Testamento, pastor? Porque é Jesus que está falando. É Jesus que está ensinando. Ele ali ensinava os apóstolos, os discípulos dele, e aqui nos ensina nesta noite. E ensina você também. As pessoas confundem o celibato com eunuco. Eunuco, você sabe o que é eunuco? Já deve ter ouvido falar na Bíblia. Nos tempos antigos isso era muito comum. Não sei se ainda em alguns países árabes, né? Porque as pessoas podem ter mais de uma mulher. Então, os eunucos, vamos primeiro para o texto sagrado. Jesus falando, Mateus 19, diz aí o verso 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Algumas versões falam, quem é apto para entender, que entenda. Quem é apto para praticar, pratique. Aqui fala do eunuco, mas é uma figura muito interessante, porque naquela época, os reis principalmente, né, eles tinham várias mulheres. E elas ficavam nos locais, né, do palácio, assim, meio isoladas, e tinha que ter alguém controlando. E o rei talvez não confiasse que mulher podia vigiar mulher, nada contra as irmãs aqui da igreja. Mas o rei colocava os homens para cuidar das mulheres. Agora o rei não era bobo. Cortava, castrava o homem, tirava o pênis, né? Cortava o escroto, né? Os testículos, porque aí não teria perigo. Aí eles podiam cuidar das mulheres e não haveria perigo. Jesus fala aqui 3 tipos de eunucos. Olha que interessante, né? Muito interessante esse texto da passagem bíblica. Ele fala sobre isso. Há eunucos de nascença. Há aqueles que se fazem, que os homens fizeram tais, esses são os que eu relatei agora, que cuidavam dos haréns, né? Cuidava das concubinas, as amantes de hoje. E há os que se fazem a si mesmos. Esses que se fazem a si mesmos, eles não precisam chegar ao extremo de se castrar. É uma opção pessoal. É uma opção pessoal. O celibato que nós estamos falando aqui, é uma vontade pessoal da pessoa. Pode ser do homem e da mulher, de não ter relação sexual. Só que a distorção é que obrigam os padres a serem celibatários. E essa obrigação vai contra a natureza carnal, a natureza do homem e a natureza da mulher. Porque quando nós somos criados à imagem e à perfeição de Deus, nós somos criados com a parte sexual, para ser usada no tempo certo, com a pessoa certa. Se você proíbe, você está indo contra a natureza, primeira, física, a natureza criadora de Deus. E segundo, vai contra a natureza espiritual, porque ao criar o homem e a mulher, ele pensou na família. Por isso que diz que é a menina dos olhos dele, a família. O homem e a mulher. E os dois, relacionando sexualmente, como nós vimos ali nos textos em referência a José e a Maria, tem os filhos, há a concepção, isso é a família. Quando você proíbe, e também é uma coisa que vem de 300 ou 400 até meio século depois de Cristo, foi que iniciou-se a proibição do casamento dos sacerdotes, os padres de hoje. Agora, o interessante é que tem igrejas católicas, reconhecidas pela Romana, que é a maior, pelo Vaticano, que os sacerdotes se casam, e têm filhos, têm família.
Na Grécia, alguns países do leste europeu, não sei se na Bulgária, não sei se lá tem, nós temos uma pessoa aqui da Bulgária, está sendo traduzido aqui para ele a mensagem, o estudo. Uma parte do Egito, os coptas, né, que eles chamam, são cristãos, como nós, como os católicos, e os que oficiam o sacerdócio, eles se casam, ao contrário dos padres da Igreja Católica. E esse abacaxi, o Papa Francisco está querendo mudar, e está encontrando uma resistência muito grande da cúpula. Não sei a razão, não me importa saber. Esse conselho segue quem quiser, não vão atrás disso, que vocês vão perder tempo. Mas ele reconhece que esse é um grande problema. Ele deu essa entrevista no Brasil, deu essa entrevista em Israel, quando confrontaram ele com essas igrejas católicas de alguns países, reconhecidas como católicos, que os sacerdotes podem ter filho. E ele lá dentro da Itália, não do Vaticano, mas do país Itália, onde o Vaticano está instalado, ele está enfrentando uma resistência muito grande de associações de padres que já têm mulheres e filhos clandestinos. Eles fizeram às escondidas aquilo que Deus nos dá para fazer às claras. Por quê? Porque a imposição humana desvirtuou totalmente o que tem que ser a relação do homem e da mulher. E ele sabe que ele vai ter que, em 2, 3 anos, tomem nota, vai ter que mudar esse negócio aí de alguma maneira. E já sopraram já por aí, os teólogos de plantão, que o celibato da Igreja Católica vai passar a ser não obrigatório, mas, quando não é obrigatório, opcional. Obrigado. Algumas palavras a gente já vai esquecendo, né? Então, os padres que queiram vão poder se casar e ter a família, como o plano do Senhor desde o princípio. Isso está na palavra de Deus. Nós não podemos mudar. Nós não podemos criar uma doutrina para nos contentar com isso ou com aquilo. Nós temos que ser e fazer o que está na palavra de Deus. Agora, quando chega nesse estágio de confronto, nós temos que parar. Porque não adianta. Vai criar uma inimizade, um mal-estar desnecessário. Então nós temos que ser sábios. Nós temos que ter a sabedoria do alto. Se a estratégia de falar for dada por Deus, se a pessoa quiser ouvir, quiser ler as Escrituras, se houver essa oportunidade, glória a Deus. Agora, se não houver, orar. Orar. Não tem nada que a oração não resolva. Nada. Verdade, viu? Vocês podem estar sofrendo a dor agora da separação. Salvação. Mudou. Eu falei, não morreu, dona Linda. Dorme. E nós cremos por várias razões. E eu em especial. Porque Deus me deu a oportunidade de ver ali o poder dele ser manifestado nas pessoas que estavam em volta. A senhora mesmo ouviu o que falaram em relação ao tratamento que a senhora estava dando ao seu marido ali. Eles não viam familiares dos ingleses fazendo isso com seus doentes ali. E tinha um monte deles. Eu ia lá 3, 4 vezes por semana para estudar a palavra de Deus com o seu Fernando, enquanto ele ainda tinha consciência do que estava acontecendo. E enfermeiras foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus ao ver aquelas cenas ali. Porque em tudo há um propósito de Deus e na vida dele também houve. Naquele dia que a senhora me contou do arco-íris, dona Olinda, está aqui no boletim.
Porque porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós. E vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes. Em Gênesis capítulo 9, relata um episódio da inundação de Noé. Passou um filme no ano passado sobre isso, cheio de embromação, mas passou o filme. E aqui são vários versos, depois que há o dilúvio, e Deus cria uma aliança com o homem. E a aliança que Deus criou com o homem foi o arco-íris. Quando o arco-íris aparecer, lembra-se da aliança que eu fiz contigo, alguns versos aí, eles estão picadinhos, mas é o capítulo 9 de Gênesis. Quem quiser, veja em casa. Lembre-se que eu estou contigo, que eu sou teu e você é meu. Essa é a aliança que ele fez, porque diz a palavra de Deus que ele se arrependeu da morte do dilúvio e prometeu até aquela aliança. E ela não se extinguiu, mesmo com Jesus Cristo. E eu vou dizer por quê. Porque o diabo é tão, e eu repreendo esse nome no nome de Jesus, que pecadores têm usado esse símbolo do arco-íris para enfeitar o seu pecado. Não vou entrar nos detalhes agora, porque não é hora para isso. Pegaram o arco-íris, que é um símbolo da aliança de Deus com os homens, e querem transformá-lo em símbolo do pecado, e não é. E naquela tarde, naquela tarde ou no dia, eu não vi, eu não estava lá. Estava nublado ainda. E a esposa viu no travesseiro do marido, aleluias. Ela viu 3 cores em arco atrás da sua cabeça. E mexeu nos panos. Aleluias. Pode chorar, minha irmã, pode chorar. Libertador, porque o Senhor é contigo. E ela levantou as toalhas que estavam cobrindo já aquele corpo quase inerte. E entrou uma enfermeira inglesa e viu também o que é isso. O que é isso que está acontecendo aqui? E era o poder de Deus se manifestando, dizendo: eu estou contigo, a minha aliança é contigo, a minha aliança é com você que vai assistir ou está assistindo esta palavra. E eram 3 cores. 3 cores que se movimentaram ali no leito do seu Fernando. É o Senhor falando para ela, porque ele ali já estava dopado, numa condição que ele não podia mais discernir as coisas. Era o Senhor falando para ela: ele é meu, eu estou tirando ele das tuas mãos, porque agora ele está nas minhas mãos. Ele vai dormir, e ele creu na minha palavra, ele se batizou, e ele vai ressuscitar na vinda de Jesus, o meu filho. Receba isso como uma palavra do Senhor, não minha, porque é o que a Bíblia diz. Isso me impactou muito, porque eu tinha dado um exemplo para ele, antes do batismo dele, de que ele falasse com Deus de qualquer maneira. E deu o exemplo do rei Davi. Davi se relacionava com Deus através de salmos. E Davi pecou como eu e você pecamos um dia, e podemos pecar outro. E Davi se relacionava com Deus, se arrependia, e a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. E eu falei para ele: seu Fernando, faz uma prova com Deus, fala qualquer coisa com ele. Ai, naquela noite, no dia seguinte eu cheguei lá, ele estava me esperando. A dona Olinda me falava que todo dia ele ficava olhando por horário: o pastor está atrasado 5 minutos, o pastor ainda não chegou. Porque ele tinha sede da palavra de Deus, ele sabia que ia morrer. A gente tentava às vezes até enrolar, né? Mas ele sabia, e ele teve essa experiência, porque naquela noite o Senhor veio, esteve ali com ele no leito, e ele não pôde dormir, e o Senhor falou com ele.
Nós não precisamos esperar a hora mais difícil da nossa vida para termos essa experiência com Deus. Nós temos que buscá-la, dia após dia. A Bíblia diz que a morte é a última batalha, a última, que nós vamos enfrentar aqui na terra. Eu nem vou finalizar com a parte do estudo, para nós não deixarmos de ter esse momento de glorificar o Senhor. Se Ele desviou do resto que faltava aqui, glória a Deus por isso. Nós não somos melhores que ninguém. Por causa dele. Eu já estou com um papel ali pronto, dona Olinda. Um papel pastoral. Eu vou deixar nos cafés, no salão, no armazém. Só fiz antes de ontem. Eu não tive coragem de fazer antes dele falecer. Porque onde há Deus há esperança. E se Deus achasse melhor que ele ficasse vivo, Deus teria feito assim. Se Deus recolhe ele, é por algo que ele tem especial. E eu tenho certeza que ele recebeu do Senhor, na última hora, a mesma promessa. Tá bom. Porque mexeu comigo. E eu falei para Deus, vou deixar uns 100 folhas. Se Deus me der uma família a mais, aqui de Dira, uma só, eu vou me dar por satisfeito, pelo tempo que eu aprendi naquela enfermaria do hospital. Eu vou 59 anos. Já. Cambaleei e tropecei muitas vezes no caminho do Senhor, alguns anos atrás. Mas mesmo nessa época, que eu enxergava pela metade, eu nunca vi Deus falhar. E é nisso que eu me escoro, que eu me amparo, quando eu estudo com vocês a palavra de Deus. Às vezes pode ser que alguns de vocês nem gostem de ouvir. Eu já ouvi de alguns de vocês que às vezes eu pego pesado. Não é porque eu sou gordinho, não. É porque a palavra ela tem que ser dita e pregada como ela é. Estão pregando mundos e fundos por aí. Cuidado que nos mundos não tem a Jerusalém celestial. Temos que ter muito cuidado. E nos fundos, aquele que fala a palavra de Deus é um saquetel furado. Porque tudo aquilo que a gente coloca dentro vai embora. O inimigo leva. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, como ela é, para podermos ensinar a outras pessoas, transmitir a outras pessoas, tirar a dúvida de outras pessoas e incentivá-las
a que venham participar do reino celestial. Ele começa aqui na terra e depende muito de nós. O senhor Fernando me falou mais de uma vez, e a senhora ouviu, que ele se arrependia de ter demorado tanto a buscar Deus. Tiveram oportunidade e não buscaram. Se arrependia. Vai ficar o exemplo para mim e para o povo de Deus, de que tudo é possível àquele que crê. Feche teus olhos. Te louvamos, meu Deus e meu Pai. Terminamos aqui uma etapa do estudo da Tua Palavra, Senhor Deus. Interrompemos o final, e glória a Deus por isso, porque Tu destes outra direção, Pai. E nós Te louvamos, porque Tu és o Senhor desta igreja. E a direção que Tu dá, nós trazemos, Pai, porque sabemos que é para o nosso crescimento espiritual. Nós queremos Te louvar por cada vida que aqui está, por cada família representada, Pai. Nós queremos abençoar no nome de Jesus, como igreja, a vida da família do Senhor Fernando, a esposa, a filha, a neta, o genro, que aqui estão conosco no dia de hoje, Pai. Nós queremos dizer que nós temos fé e esperança, e que um dia nos encontraremos no reino celestial, pela Tua promessa. Nós queremos Te dar graças, Pai, pelas nossas vidas. Nós queremos dizer que é uma honra fazer parte do corpo de Cristo e da igreja aqui nesta cidade. E que cada palavra que for aqui pronunciada, Pai, vinda do Teu trono, ela se espalhe nos Teus ares e vá de encontro aos corações e às mentes das pessoas que estão perdidas, estão desesperadas, estão desamparadas nas ruas, sob o domínio do mal. Nós Te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade. Eu Te dou graças pela oportunidade que me destes também, como pastor desta igreja, de estar ali naquele hospital ministrando também para as enfermeiras, Pai. E nós sabemos que a semente ficou pela família dele. E que Tu és o agricultor que vais dar o crescimento no momento certo, Pai. Te louvamos pela ceia, pela aliança renovada, Pai, em Cristo Jesus. Dá-nos um final de semana, Pai, abençoado. Conforta os nossos corações, Pai. Renova a nossa esperança no porvir, no dia de amanhã. No nome de Jesus, dizemos amém.